Boa tarde aí. Olá, aluno aqui da Soluto Educacional Cidade de Rio Branco, do nosso curso de Eletrotécnica, tá? Hoje nós estamos dando início a uma nova disciplina que é chamada, que tem um título como Instalações Elétricas em Baixa Tensão, tá ok? Nós já vimos bastante disciplinas básicas do nosso curso e agora nós vamos pegar as disciplinas específicas do nosso curso. E a primeira disciplina específica do nosso curso é as nossas instalações elétricas em baixa tensão. Certo, senhores? Então, desde já eu convido você a essa viagem, a essa nossa aula, a esse nosso estudo, nessa nossa primeira aula. Por isso eu peço que vocês façam anotações de vocês, anotem as suas dúvidas, tá? Para que a gente possa solucionar essas dúvidas pertinentes ainda sobre a disciplina ou sobre outras disciplinas quais nós vamos pegar determinados conhecimentos aqui aplicados aqui nessa nossa disciplina, certo? Então seja bem-vindo à disciplina de instalações elétricas em baixa tensão. Vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos estudar, ou seja, o nosso primeiro capítulo do nosso livro, que eu deixei já no portal, vai ser o único material PDF que eu vou utilizar, até porque toda a nossa aula está voltada para esse livro, tá ok? Então eu vou pegar, eu já deixei no portal de vocês esse livro, tá? E o nosso primeiro capítulo é uma introdução às instalações de baixa tensão, tá ok? A nossa primeira aula. E esse primeiro capítulo, ele é dividido em duas aulas para que a gente possa iniciar o conhecimento, tá ok? Então vamos lá falar um pouco sobre eletricidade, né? Professor, mas o senhor já falou muito sobre o setor elétrico, sobre geração, sobre transmissão. Realmente, já falei bastante, mas esse é um conteúdo muito importante para o nosso curso, tá ok? Por quê? Porque em todos os processos seletivos nós encontramos esses temas, né? Então é sempre importante a gente relembrar e principalmente fixar na nossa mente esses determinadas características. Então vamos lá. Falar sobre as generalidades dessa nossa eletricidade. Primeiro, é imprescindível que o projetista, ou seja, você, técnico em eletrotécnica, saiba onde se situam as instalações dentro de um sistema elétrico mais complexo, tá? A partir do gerador, que nós podemos trabalhar, até os pontos de utilização de baixa tensão. Então, você, como eletrotécnico, está apto a trabalhar desde a usina até nas instalações residenciais, tá? Então, o nosso sistema elétrico, ele é compreendido, como vocês já sabem, e você é aluno, como produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas legislações, como nós já vimos, né? E cada um tem o seu compromisso dentro de toda uma estrutura mais robusta, mais complexa, que é o nosso setor elétrico. Portanto, nós vamos pegar as instalações elétricas em baixas tensões, tá? As instalações elétricas em baixas tensões, elas são regulamentadas pela nossa NR10. Vocês lembram que nós trabalhamos em NR10. Então, tudo que tem de baixa tensão é tratado sobre a NR10, que estabelece o seguinte, dentro da 5410. 1000 volts com limite para baixa tensão em corrente alternada e de 1500 volts para corrente contínua, certo? Então pegue seu caderno aí e já começa a fazer essa anotação. Baixa tensão está abaixo de 1000 volts em tensão alternada e abaixo de 1000 volts
1.500 volts, perdão, em corrente contínua, tá ok? Então são esses valores limites máximos que eu tenho para especificar que ela é uma baixa tensão. Já a frequência elétrica, a máxima que nós vamos adotar segundo a norma é 400 Hz. Se, por mais que eu tenha uma tensão de, por exemplo, de 500 volts, numa frequência de 500 Hz, ela não vai ser baixa tensão. Por mais que ela esteja abaixo de 1000 volts, a frequência não está abaixo do limite, tá? Ou no limite, tá? 500. O limite é 400, entendeu? Então, são esses dois pontos, o nível de tensão e a frequência de rede. Se a gente pegar alternada, 1000, frequência de 400 Hz. E se eu pegar a contínua, como a contínua não tem frequência, porque eu não tenho oscilação, né? Eu tenho apenas um nível de tensão de 1500 volts. Certinho? Anotado, pessoal? Então partimos aqui para esse nosso diagrama unifilar do nosso sistema elétrico. Toda energia que é gerada, tá, para atender todo o sistema elétrico, que nós já conhecemos como funciona esse sistema elétrico, é sobre a forma trifásica, tá ok? Trifásica alternada, tá ok? Então tudo quando a gente fala de sistema de energia elétrica, ela é alternada e ela é fixada aqui no nosso país em 60 ciclos por segundo, ou seja, uma frequência de 60 Hz, para o uso em todo o nosso território brasileiro por decreto governamental. O que quer dizer isso, pessoal? Se uma empresa, se uma unidade geradora quiser gerar com uma frequência de 50, ela não pode, porque o governo ele especifica, ele decreta que a frequência de rede no país é de 60 Hz. Então, cada país tem o seu decreto, né? Ou seja, tem o seu nível de tensão. E não vamos fixar na cabeça que é só 60 Hz, porque eu tenho países nos Estados Unidos, eu tenho países lá no continente europeu que utilizam uma frequência de 50 Hz, certo? Eu estou frisando e fixando na cabeça de vocês que no Brasil a nossa frequência ela é 60 Hz, certo? Então aqui, ó, esse desenho aqui que nós temos, ele é chamado de diagrama unifilar. Por que diagrama unifilar? Ele tem apenas um fio, ó, uma linha, tá? Uma linha. Mas essa linha aqui, ela está representando trifásica, tá? Então ela está representando o quê? As 3 fases que nós temos, certo? Então, o sistema elétrico é o seguinte, ó. A produção de energia elétrica na linha de transmissão chega na unidade transformadora, que é a subestação, tá? Subestação 1. O que acontece aqui, ó? Tenho 13.8, subiu de nível de tensão. Ou pode ser 138, 230, 400, 500 kV. O que aconteceu com a tensão, ó? Ela foi elevada. Então eu posso afirmar que aqui eu tenho um transformador elevador, tá? Passando, eu chego aqui, ó, em uma outra unidade de transformadora, ou seja, uma unidade de subestação. Aqui eu já tenho, ó, nesse ramo aqui, transmissão. Quando eu chego no trafo 2, na subestação 2, eu já tenho a rede de distribuição primária. Qual o nível de tensão dela, ó? 13.8, 13.2, tá? O que aconteceu? Saiu de 500, por exemplo, foi para 13. Então essa tensão baixou, tá? Ela baixou. Então aqui eu tenho um trafo abaixador, certo? Ó, chegou aqui na nossa rua, lá em cima do nosso poste, os 3 cabos de alta tensão
alta não, média tensão, tá? Eu passo mais um transformador lá no poste, até eu chegar no secundário, que é o que? Lá na minha residência, a rede de baixa tensão, certo? E aqui eu trouxe para vocês dois níveis de tensões, tá? 220, 127 e 380, 220. Por que isso, pessoal? Porque eu quero frisar para vocês aqui que existem estados que têm níveis de tensão diferentes. No Pará, onde nós estamos, nós temos 220, 127. Mas em outros estados da nação, né, do país, nós temos as tensões bifásicas como 380 e monofásica 220, tá? Mas ambas elas são baixa tensão. Por quê, senhores? Porque ela está abaixo de 1000, certo? Certinho? Beleza? Então, seguimos aí, pessoal. Quando a nossa disciplina fala de baixa tensão, nós vamos trabalhar projetos e instalações somente aqui, tá ok? Para cá é uma outra disciplina, tá? Vamos chegar aqui primeiro na nossa baixa tensão, tá? Para nós trabalharmos, beleza? Então vamos falar um pouco sobre a nossa produção de energia elétrica no nosso país, tá? Primeiro, a geração industrial de energia elétrica pode ser realizada por meio de energia potencial de água, que são a nossa energia hidrelétrica, tá? Ou utilizar a energia potencial dos nossos combustíveis, que nós chamamos de energia térmica. São os dois processos que nós temos aqui, tá ok? No Brasil, nós temos cerca de 90% da energia sendo ela gerada através das nossas hidrelétricas. Por quê, pessoal? Porque no nosso país a gente possui um rico potencial hidráulico, tá? Estimado mais de 150 milhões de quilowatts. Então nós temos um alto potencial energético hidroelétrico pelo movimento dos nossos rios, tá? Com isso, essa geração ela sai mais barata, sai mais limpa, tá? Já as nossas termoelétricas existentes no país, no Brasil, elas utilizam o nosso combustível fóssil, tá? Petróleo, carvão mineral ou outros combustíveis não fósseis como a madeira, o bagaço da cana e até mesmo o nosso combustível nuclear através da energia nuclear. Professor, a geração termoelétrica é a mesma energia nuclear? Sim, né? Por quê? Porque pelo aquecimento que nós chamamos aqui do enriquecimento do urânio, acontece o aquecimento, tá? E esse aquecimento é a água que vai aquecer. E com ela gera gás, tá? Em alta pressão que as turbinas rotacionam. É o mesmo processo das térmicas, só que em contexto diferente, numa razão nuclear e a outra simplesmente numa queima, certo? Os nossos geradores industriais de eletricidade, eles necessitam de energia mecânica, ou seja, energia cinética. Eles necessitam de movimento. Eu preciso movimentar a turbina, né, para que ela gere. E esse movimento vem da onde? Como é que eu consigo gerar, rotacionar, girar essas nossas turbinas? É no eixo os rotores geradores de eletricidade. Então, a geração ela necessita de uma turbina, seja ela hidráulica ou seja ela térmica, de um gerador síncrono, tá? Montados no eixo, em geral, sendo ele na nossa vertical. Então, pessoal, quando a gente fala de turbinas, quando a gente fala dos
desses nossos geradores, seja ele hidrelétrico ou térmico, tá? Eu preciso rotacionar ele para ter eletricidade, para poder gerar eletricidade. E esse giro e essa força cinética, e essa conversão de energia para energia cinética, ela é através da hidrelétrica ou simplesmente da nossa temperatura, das nossas térmicas. Os dois geradores que nós temos, certo? Gerei eletricidade, né? Então eu vou partir para a nossa transmissão, tá? A transmissão, nada mais, nada menos, significa que o transporte dessa energia elétrica gerada até os centros consumidores, tá? Para que seja economicamente viável, a tensão gerada nos geradores trifásicos de corrente alternada normalmente é de 13,8 kV. Deve ser elevada a valores padronizados na potência a ser transmitida nas distâncias nos centros consumidores. Então, pessoal, os geradores na usina, eles geram uma tensão de 13.800 volts ou 13,8 kV, tá? Kilovolts, tá? Essas tensões mais usadas de corrente alternada já na nossa transmissão, elas são, primeiro, volta, 69, 138, 230, 400, 500, tá? Então, essas são as tensões nas linhas de transmissão, tá? A partir de 500 mil volts, somente um estudo econômico vai decidir se vai utilizar a tensão alternada ou contínua, como é o caso da linha de transmissão de Itaipu, com uma tensão de 600 mil volts em corrente contínua. Neste caso, a instalação necessita de uma subestação retificadora, qual passa de corrente contínua para alternada para contínua, transmitindo a energia elétrica na tensão contínua, e depois faz uma inversora, que é passando da contínua para a nossa alternada. Pessoal, o que eu quero frisar aqui nesse tópico para vocês: gravem os níveis de tensões que nós temos nas transmissões, tá? Eu tenho tensão de 69, de 138, de 230, de 400 e de 500 kV. Certo, senhores? Frisem isso aí no caderno de vocês, os níveis de tensões que eu tenho nas transmissões de energia elétrica. O objetivo da transmissão será o de diminuição das perdas, o efeito corona, resultante da ionização do ar em torno dos condutores de tensão alternada muito elevada, tá ok? Só quando nós transmitimos em corrente contínua. Mas não é o caso nosso, é exclusivamente em Itaipu, tá? As outras todas são em tensões de corrente alternada, certo? E aqui eu tenho as linhas de transmissões. Quando a gente fala de transmissão de energia, são essas torres que nós encontramos aqui no pé da usina, que nós encontramos aí na estrada do Breu, né? São esses linhões que fazem o transporte, tá? Dessa nossa energia. E esse transporte dessa nossa energia nós chamamos de transmissão de energia elétrica, certo? Já na nossa distribuição de energia elétrica, tá? Nós vamos dos centros de utilização, ou seja, as cidades, os bairros, as indústrias, tá? A distribuição, ela começa na subestação abaixadora, aquilo que eu mostrei lá no slide para vocês, tá? Onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados. Essa palavra que é importante. Valores padronizados de rede de distribuição primária. Quem são eles? 11 kV, 13.8, 15, 34.5 e outros valores. Eu não posso e não vou encontrar valores diferentes. Por exemplo, eu não vou encontrar 14 kV. Eu não vou encontrar.
eu tenho que ter valores padrões, tá? Valores padrões, tá? Para poder encontrar essas tensões na rede de distribuição, tá? Das subestações da distribuição primária partem a rede de distribuição secundária ou de baixa tensão, tá? A rede de distribuição primária pode ser radial anel ou radial seletivo. Já vou mostrar para vocês o que seria esse radial e esse anel, tá? Até chegar na parte final do sistema elétrico, é a subestação abaixadora que baixa a tensão, ou seja, a tensão de utilização 380 a 220 ou 220 127 volts. Sistema trifásico, tá? Sistema trifásico. Ou 210 110, sistema monofásico com tape. Mas isso é bem exceção, tá? Mas o nosso mais comum pela ANEEL é que as concessionárias elas consigam atender 380 a 220 e 220 127. Por exemplo, na sua casa, na minha casa, eu posso ter pela rede 220 127, né? Se for monofásico ou trifásico, eu encontro 220. Mas se for a casa unicamente monofásica, eu vou encontrar apenas a tensão 127, tá? Se a casa for monofásica, tá? E eu só tenho 127, eu querer 220, ou eu preciso usar um transformador, aquele pequeno, né? Aquele pretinho que nós conhecemos, muita gente utiliza na central e em outros equipamentos, ou eu vou ter que alterar a minha entrega de energia elétrica de monofásico para bifásico, certinho? Porque se for só monofásico, eu não tenho 220, tá bom? No Brasil, a cidade onde o neutro e fase é 220, ou seja, o Nordeste e Brasília. E nos outros que o monofásico é 127. Nós, por exemplo, aqui no Pará, nós temos o monofásico 127, tá? Enquanto no Nordeste o monofásico é 220. O sistema de ligação é quase o mesmo, tá? Só muda o nível de tensão. O monofásico então vai ser fase neutro, tá beleza? As redes de distribuição dentro dos grandes centros urbanos podem ser aéreas ou subterrâneas. Na nossa cidade nós temos a rede aérea, que são os nossos postes, né? São os nossos postes, onde tem os nossos cabos, a nossa fiação de média e baixa tensão, tá? São os nossos postes que estão na rua, aí na rua da sua casa, da rua do seu trabalho, é de onde vem a alimentação dessa rede para o nosso estabelecimento. Certo, senhores? A subterrânea também existe. Só um instantinho. Voltamos aqui à nossa aula. Vamos lá. A subterrânea, a rede subterrânea, ela está fixada no subsolo. Já está dizendo, né? O próprio nome subterrânea. São galerias que nós temos, onde eu tenho transformador dentro, onde eu tenho todos os cabos de média e baixa tensão dentro das galerias. Isso é colocado nas cidades mais desenvolvidas, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, centro de Minas Gerais, alguns centros do sul também nós temos, né? Por quê? Porque a gente chama que os postes, ele polui muito a visualização, polui o ambiente, né? Polui visualmente o ambiente. Então, para ter um ambiente menos poluído, a gente coloca todos esses nossos cabos que aqui na nossa cidade, no Breu, Tucuruí, nós temos no poste, ficam todos em galerias, certo? Os transformadores abaixadores da rede de distribuição de energia elétrica, eles podem ser monofásicos, bifásicos, podem ser utilizados na iluminação pública ou simplesmente os trifásicos. E aqui, pessoal, nós temos o sistema radial da subestação. Vem um geral para a subestação, tá?
Se houver uma falha bem aqui, ó, todo mundo aqui perde, tá? Se houver uma falha aqui, ó, todo mundo daqui perde, tá? Mas um é separado do outro, certo? Vamos ver esse aqui, ó. Se houver uma falha bem aqui, ó, nenhum vai perder eletricidade, tá? Porque vem por esse cabo bem aqui. Se falhar aqui, ó, todo mundo vai ter eletricidade por outro lado. Só vai ter falha na carga se essas duas subestações aqui, elas falharem, certo? Beleza? Então esse que eu tenho, o anel e o radial. As redes de distribuições primárias e secundárias, normalmente elas são trifásicas. As ligações aos consumidores poderão ser monofásicas ou bifásicas, de acordo com a carga, que a gente vai mostrar já na próxima imagem. A entrada de energia dos consumidores finais é denominada ramal de entrada, tá? Então, toda vez que eu faço a ligação do poste para minha casa, eu já vou chamar ramal de entrada. Anotem, tá? Ou é aérea ou é subterrânea, tá ok? Mas é ramal de entrada, aquela conexão que vem do poste para a minha casa. Poderá ser feita por cabo subterrâneo ou aéreo. Aqui na minha casa, eu creio que na casa de vocês, com exceção de alguns, a maioria é aéreo, tá ok? Mas existe casas, consequentemente, essa nossa entrada, esse nosso ramal de entrada, ele é subterrâneo, tá? Com a entrada única para luz e força. Chamamos luz a todo o circuito unicamente a fim de iluminação e de pequenos motores monofásicos, geladeiras, máquina de lavar, aparelho eletrodoméstico, ventiladores. Força a todo o circuito destinado à força motriz, aquecimento, solda e outros fins industriais ou em edifícios residenciais. Usamos, por exemplo, nas bombas dos elevadores, nos incineradores, ou seja, toda essa nossa rede que nós temos aí na sua casa, aqui na minha casa, que vem do poste, esse que está no poste, ele é trifásico, rede trifásica. E aqui eu já tenho o ramal, a nossa ligação de entrada aqui da nossa rede, tá? O primeiro desenho que nós temos aqui, o A, ele é monofásico, tá? Então eu tenho quem? Eu tenho neutro e eu tenho fase. Tenho neutro, tá? E eu tenho uma fase, por isso que ela é monofásica. Na letra B, eu tenho duas fases e um neutro, por isso que ela é bifásico, tá? E na figura C eu tenho três fases, 1, 2, 3, e o nosso neutro. Então ele vai ser um ramal trifásico. Então o monofásico eu tenho dois cabos, fase e neutro. No bifásico eu tenho três cabos, duas fases e um neutro. E o trifásico eu tenho três fases e um neutro. Observem que o neutro ele está em todas as ligações. Tá? Eu vou precisar por chamar do poste sempre o neutro, tá? Por mais que meu equipamento ele tenha apenas o trifásico sem neutro, por exemplo, um motor, uma bomba, tá? Ele seja trifásico sem neutro, na minha instalação da minha casa, pela concessionária que vai ligar, eu tenho que ter as três fases e o neutro. Então o neutro ele é obrigatório a chegar na minha residência. Já as fases são apenas a quantidade que eu necessito dela que provém para a minha residência. Chegamos aqui, tá, ao nosso ramal de ligação, tá? É esse conteúdo bem aqui, ó. Nosso ramal de ligação. Chega, passa no relógio medidor, tá? Relógio medidor aterrado, tá? E do relógio medidor vai para o quadro de distribuição que vai chegar aqui em todos os circuitos, certo? Então, o nosso conteúdo dessa disciplina é chegar aqui dentro, tá?
fazer estas ligações aqui nos nossos circuitos, nas nossas instalações. Quando numa instalação existem cargas mono, bi e tri, a gente tende a procurar equilibrar pelas 3 fases toda a carga instalada. Por quê, pessoal? Para não sobrecarregar uma fase. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho 30 ampere geral de carga, né? Entrando na minha residência. Se eu tenho 3 fases, eu posso jogar 10 ampere ou chegar mais próximo, na verdade, de 10 ampere em cada fase. Por quê? Porque eu equilibro, tá? Eu equilibro as fases. Por exemplo, se eu tiver os 30, botar 5 num, 2 no outro, sobrou 23 na outra fase, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho uma fase sobrecarregada. Enquanto umas estão com poucas correntes, a outra está com corrente elevada. Até porque, quando nós definirmos a bitola de cabo, os cabos eles seriam iguais para as mesmas fases, né? Então, o ideal é que essas correntes sejam equilibradas, certo? Se eu tiver 30 e bifásico, eu coloco 15 numa fase, 15 na outra, tá? E se eu tiver 30 monofásico, não tem jeito, né? Eu vou ter que colocar 30 ampere em uma fase. Ou aumentar a quantidade de fases da minha instalação e fazer a redivisão do meu circuito. Então, foi estabelecido uma portaria, aqui desde 67, do Departamento das Águas e Energia do Ministério da Energia, a adoção do ramal único de ligação, isto é, luz e força junto com o único alimentador, tá? Então, tanto os cabos que eu utilizo para alimentar uma solda, tá? Ele provém do mesmo ramal de ligação da minha iluminação das minhas tomadas. Certo, senhores? Então, a nossa primeira aula fica por aqui. Eu já peço que vocês revisem o conteúdo do livro, releiam o conteúdo do livro que está no portal de vocês, façam anotações, tá? Que nós vamos com certeza estudar em cima desse material que eu deixei no portal. No mais, eu vou ficando essa primeira aula de introdução aqui com vocês. Amanhã eu já volto com a próxima aula, que é continuação ainda desse nosso conteúdo, falando sobre projetos, a importância e as responsabilidades de cada um dentro de um projeto, e você, futuro projetista da área elétrica, né? Nossas instalações de baixa tensão. No mais, senhores, eu peço que vocês entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida pertinente à disciplina ou ao curso, ou algo que eu possa responder, né, solucionar essa dúvida para vocês. No mais, eu fico por aqui, agradeço a companhia de vocês nessa nossa aula e até uma próxima aula. Abraço a todos.